com muita alegria, Dr. Nabil Goraieb, na janela da Paulista, presencialmente. Oba! Até que enfim, né? Até que enfim. Até que enfim. Mas, apesar do até que enfim e da nossa entrevista finalmente presencial nesses últimos tempos, está aumentando a Covid, né? E o pior de tudo é essa tal de Covid longa. O que é isso, hein, doutor Nabil? Pois é, cada hora aparece uma novidade nessa Covid. É uma doença que nós estamos aprendendo enquanto ela está acontecendo. O Covid longa que a gente tem visto são os efeitos, as sequelas do Covid meses depois de ter tido a doença. Isso tem sido não tem sido muito raro não, tem sido até frequente. Principalmente sequela de dores musculares, fraqueza muscular, às vezes deficiências ainda no olfato, às vezes na audição, porque às vezes ela inflama os canais auditivos, a pessoa perde a audição por um tempo. E a gente tem visto também arritmias cardíacas semanas e até meses depois do Covid. Por exemplo, eu tenho atendido pacientes agora em junho, julho, que tiveram Covid em janeiro. Evidente que não é de risco de vida, mas é um risco muito desagradável, porque a pessoa não consegue voltar a ser o que era antes do Covid. Então, subir ladeira tem dificuldade, andar um pouco mais. E a gente está tentando ver que tipo de tratamento para essas pessoas. A gente pode até falar, nós não usamos remédios que necessitam de receita médica. Usamos tipo ginseng, coenzima Q10, que são substâncias que pelo menos melhoram a parte muscular. Agora, realmente o que mais me preocuparia, e mais me preocupa na verdade, são as arritmias cardíacas. Então, uma norma que está sendo, vamos dizer assim, não está escrita, mas está sendo feita, todas as pessoas que tiveram Covid, seja leve, o hospitalar, sem dúvida nenhuma, quem ficou hospitalizado precisa de uma atenção maior, mas pelo menos controlar, fazer exames cardiológicos depois do Covid. Agora, como é que a gente sabe que uma arritmia cardíaca que apareceu em junho e o cara teve a Covid em janeiro é decorrente do Covid? Como é que você sabe? Quando vamos chamar assim, na fase aguda, logo depois do Covid, os exames de ressonância magnética mostram. A gente tem pego alguns casos que formam uma cicatriz que aparece na ressonância magnética. Porém, tem pessoas que têm arritmias meses depois e nunca tinham tido antes na vida. Então, provavelmente teve uma causa vamos dizer assim, por exclusão. A gente não encontra uma lesão cardíaca, mas encontra uma arritmia cardíaca. E essas arritmias, elas muitas vezes incomodam as pessoas. O coração tem pequenos momentos de disparo e isso acontece com uma certa frequência até, mesmo em jovens. Então, o que a gente recomenda teve Covid, passou, já acabou, passou um mês, faça uma avaliação cardiológica e mantenha contato se você sentir alguma coisa diferente. É importante? Isso está nos anais da cardiologia. No último congresso que nós tivemos agora em São Paulo, foi da Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo, foi agora no Corpus Christi. Teve várias e várias mesas de discussões sobre problemas do Covid. Atividade física fica deficiente, as pessoas têm dificuldade de voltar a fazer. E a gente vê pela internet, pelo Face, pelo Instagram, a quantidade de esportistas que tiveram Covid querem voltar logo que sararam. Vamos dar um tempo. Sarou, faça uma avaliação, ver se está tudo bem. Não volte a pleno vapor, volte lentamente, com uma escada de crescimento semanal. Não adianta querer voltar ao que você era antes, porque não consegue. Então, essa recomendação, Covid longa tem que ser revista, tem que ser
cuidada, tem que ser avaliada e as pessoas fazerem as suas orientações, seguir as orientações tanto dos médicos como dos profissionais de educação física. Parece que é bem mais sério do que todo mundo pensou no começo, né? Pois é, uma doença estranha, muito confusa, misturaram política com ela, então isso atrapalhou muito. Porque quando a gente fala, às vezes tem que ficar dando explicação que não tem nada a ver com política, é apenas uma ciência que a gente está tendo que informar. Ok, muito obrigada, doutor Nabil. Sempre um prazer ter você aqui com a gente, viu? When I grow too old to dream, I'll have you to remember. When I grow too old to dream, your love will live